comigo é assim, se a igreja não for do jeito que eu quero, eu vou sair. Show mimimi! Você vai entender já já quando eu ler esse texto aqui de Mateus capítulo 11, versos de 16 a 19. A palavra de Deus diz: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Tá aqui palavras de Jesus Cristo ao povo da sua época, especialmente aos religiosos de sua época. E Jesus está fazendo uma dura crítica àquele povo, àquela geração, àqueles religiosos. Jesus, trocando em miúdos, estaria dizendo para eles: não há o que agrade vocês, não há nada que esteja bom para vocês, porque se vocês têm alguém alegre, que brinca, que dança, que vai às festas, vocês criticam. Agora, se vocês têm outros que de repente é um pouco mais sério, cara fechada, vive no deserto, não se mistura, não vai às festas, jejua, também não tá bom. Ou seja, para vocês nada tá bom. Será que hoje, nos tempos de agora, nós ainda temos uma geração assim? Olha, eu penso que sim, e talvez pior. A prova disso é a enorme quantidade de denominações que nós temos só no Brasil. São milhares e milhares de denominações, uma diferente da outra. Tem igreja para todo gosto. Nós temos igrejas para todo tipo de pessoa, mas seja qual for a igreja, se você conversar com as pessoas daquela igreja, você vai saber que tem pessoas que parou de ir, tem gente que se zangou, tem gente que não vai. Enfim, nós temos hoje uma geração mais ou menos igual àquela ou pior do que aquela da época de Jesus. Diante de tudo isso, diante da geração, diante da enormidade de quantidade de igreja, o que é que a gente faz? Como é que a gente consegue um equilíbrio diante de tudo isso, diante do tempo que nós estamos vivendo, diante da variedade de estilos de cultos, de celebrações, variedades de doutrinas, de liturgias, de características de igrejas, diante de muitas coisas que se ouve, o que é que a gente faz? Qual que é a igreja? Qual que é o lugar onde a gente deve ir, aonde a gente deve ficar? De que forma a gente tem que se relacionar com Deus? Quer um conselho? Leia a Bíblia, especialmente os evangelhos. E olha, um segundo conselho. Eu não sei se você é do tipo de pessoa que vive sempre procurando sinais. Sabe? Ela ouve dizer: naquela igreja está acontecendo que as pessoas recebem dentes de ouro. Naquela outra igreja pessoas recebem pó de ouro na mão. Naquele outro lugar acontece do mato pegar fogo. Não sei na onde acontece isso, acontece aquilo. E aí tem gente que vive atrás desses sinais. Tem outros que vivem atrás de palavras proféticas. Porque eu fui naquela igreja e a pessoa me deu uma palavra profética, deu uma palavra na minha vida, eu tenho uma palavra agora, porque eu recebi uma palavra daquele profeta, daquela profetisa, daquela irmã, daquela missionária, daquele outro não sei o que e tal. É interessante que as pessoas só acolhem palavras proféticas de coisa boa, de vitória, não é? A pessoa põe a mão na cabeça e alguém diz: não, Deus tem coisa grande para você nessa semana, nesse dia. Deus vai fazer uma reviravolta, Deus vai tombar o teu inimigo e você vai vencer e você vai receber uma recompensa. Aí a pessoa recolhe aquela palavra: essa é para mim. Mas se o profeta dizer: olha, você
precisa consertar a tua vida. Dá um jeito na tua família, porque pouco tempo você tem para isso. Igual aquela que o rei Ezequias recebeu, né, do profeta: põe em ordem a tua casa, porque o Senhor vai recolher você. E Ezequias ficou todo preocupado, colocou em ordem a casa dele. E Deus deu um pouco mais de tempo para ele, né? Mas é interessante como as pessoas, eles recolhem só aquelas palavras proféticas de coisa boa, né? É claro que nós não devemos sair por aí tentando encontrar pessoas que nos desmotivem, nos desanimem, mas olha, a palavra de Deus, ela não é uma palavra que vem só para massagear o ego, só para falar o que a gente quer ouvir. A palavra de Deus, em alguns momentos, ela nos gera confronto, sabe? Mas enfim, deixa eu voltar ao ponto que eu comecei. Se você é uma das pessoas que vive procurando sinais, palavras proféticas, visões, anjos, deixa eu te dar um conselho. Experimenta colocar isso de lado um pouquinho. Deixa isso de lado um pouquinho e leia o Evangelho de Jesus. Leia o Evangelho. Começa lá no livro de João. Eu sempre gosto de orientar as pessoas para começar por João, que ele é um evangelho que ele vai nos gerar mais gosto ainda pelos outros evangelhos. Então, leia o Evangelho. E tenha em mente que o Evangelho é renúncia. Ou seja, dá um tempo nas suas vontades. Para um pouco de querer só coisas para satisfazer a sua alma, o seu ego, o seu desejo. O Evangelho é renúncia. É um negar-se a si mesmo. É uma caminhada de fé, é levar Deus a sério. É fugir do pecado. É conhecer a verdade de Deus. E dentre os conselhos do Espírito Santo, aplique esse aqui que foi escrito por Tiago, capítulo 1, verso 22, na sua carta. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E lembre-se que o Evangelho, a palavra de Deus, não está aí para me agradar, ela está aí para me alimentar. Deus está nos convidando agora para nos alimentar da palavra dele. Ah, mas é duro, Ney, ficar estudando, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. É igual a mamãe fala para a criança, fala, olha, o chocolate é gostoso, mas o chocolate, ele não gera os nutrientes que você precisa. Então, às vezes, tem algum alimento que é duro, é difícil, não é gostoso, não é saboroso, mas eu preciso para poder me alimentar. A palavra de Deus, ela vem para gerar cura e produzir transformação. Então a palavra de hoje, como eu disse, é Shomimimi. E sabe por que eu estou trazendo esse título? Porque eu estou convidando você a não ser igual essa geração da qual Jesus falou que nada tá bom para eles. E aqui na internet está entupido de gente que nada tá bom para elas. Graças a Deus, que desde que eu comecei esse canal, eu tenho procurado ser fiel à palavra de Deus, procurado pregar a palavra de Deus e não ficar enchendo linguiça com profecias infundadas, com um negócio de revelações que Deus não falou. Então, graças a Deus, boa parte das pessoas que me ouvem aqui já não vai se sentir ofendida e nem chocada com isso que eu estou dizendo, porque são pessoas que, se prestam bem atenção no que eu falo aqui, vocês já estão se alimentando da palavra. Mas pode olhar em volta, em outros canais, em alguns outros lugares, vocês vão ver pessoas que, quando alguém fala do evangelho, a pessoa espana. A pessoa começa a criticar, não, mas não é bem assim, é bem assim. Deus disse, isso é pecado, isso aqui é mal, então você tem que fugir disso. E que bom que você está aí ouvindo essa palavra, porque essa palavra é palavra de Deus para te dar sustentação, para gerar dentro de você transformação, para te curar, para te purificar e fazer de você uma pessoa madura, para que você não seja como meninos, levado por tudo quanto é vento de doutrina, ou meninos cheios de mimimi, que nada tá bom, ficam ali gritando nas praças que isso não tá bom, aquilo também não tá bom. Jesus foi muito claro. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo.
porque eu venci o mundo. E você também vai vencer. Hoje eu quero fazer uma oração pedindo para que Deus faça com que essa palavra se assente no teu coração e que o Evangelho produza transformação. Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia, eu te louvo por essa palavra, te agradeço por esse dia que o Senhor nos fez. E através dessa palavra que o Senhor possa gerar transformação no nosso coração. Que nós possamos abraçar a fé, conscientes de que a vida na caminhada cristã não é uma vida fácil, mas é a vida que Jesus comprou para nós e que gera vida eterna, que nos leva para junto dele, que nos coloca perto dele. Livra-nos, ó Pai, de querer simplesmente comodidade e conforto no engano de um evangelho mentiroso. Nós queremos, ó Pai, viver a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade e é na Tua verdade que nós queremos viver. Estenda a Tua mão, ó Pai, para sarar aqueles que estão enfermos. Meu Pai, ordena bênçãos para aqueles que estão necessitados de recursos, ó Pai. Meu Pai, eu peço que a semana que vai começar seja uma semana de vitória, de conquista, de portas abertas, para que cada um possa ser, ó Pai, um cristão verdadeiro, honrando os seus compromissos e glorificando o nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém.